Bem-vindos a bordo, meus amigos e minhas amigas. Eu sou o Eduardo. E eu sou o Leonardo e você está no canal A Deriva nas Ideias. Muito importante, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal. Deixar um comentário aqui é fundamental porque você está participando e aí nós podemos interagir com você. Sim, e maratona os vídeos, tem muito vídeo maneiro. Qual que você sugere aí, pessoal? Fala um vídeo bom que a gente gravou. O vídeo que a gente fala sobre a questão lá da religião, de ser ateu, o direito de ser ateu. O ateísmo. O ateísmo. Fiquei muito orgulhoso desse vídeo. Porque o que acontece, né? A gente vai, claro que você vai lá ver, né? Se ateu é errado, vamos deixar pra vocês verem um vídeo e dar sua opinião. É muito importante. Mas hoje, mais um tema polêmico. E todos os dias temos polêmico. É polêmico, mas não é. Hoje é dia de falar de um dos brasileiros mais importantes da história, um dos caras mais respeitados. Mas vamos falar o tema e aí as pessoas vão colocar no final o que eles vão achar. Paulo Freire, herói ou vilão? Por que tão odiado? Porque amado por algumas pessoas. Amado por uns, odiado por outras. Cara, de quê? Vamos analisar essa história aí. Vamos falar hoje do cara que ele é odiado por todos que são contra o pensamento crítico. Exatamente. Contra a educação de qualidade, contra a busca por um mundo mais igualitário. Quem odeia a ideia de uma sociedade justa é contra Paulo Freire. Mas primeiro a gente vai falar, assim, colocar um contexto, quem era Paulo Freire, que isso é muito, muito importante. Aí. Você entender, porque para criticar algo, você tem que saber sobre ele. Exatamente, é fundamental conhecer para falar. Né? Só existe um brasileiro na lista dos 100 autores mais importantes nas universidades de língua inglesa. Estou falando dos Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia. O nome dele é o educador Paulo Freire. E em 2018 você tuitou uma coisa que até hoje eu não entendi. Eu vou ler até para ficar claro, né? Para os que estão perguntando do enredo do meu novo filme, vai um spoiler. 2 garotos invocam a loura do banheiro. Ela aparece e causa mais estragos na escola do que o Paulo Freire. Você conhece o que o Paulo Freire fez? Eu li algumas coisas, eu não gosto das pessoas que defendem o Paulo Freire. Ah, tá. Eu li algumas coisas do Paulo Freire e... Porque o Paulo Freire, Danilo, é um cara... Ele parece um estelionatário falando. O Paulo Freire, as frases dele, as ideias são sentido. muito parecidas com a que você falou lá do Cortiço de Santo André. Ele acredita basicamente que a educação tem que ser feita pela vida das pessoas, que elas levam, e não uma educação falsa, uma educação... Esse é o método dele que é reconhecido no mundo inteiro, né? Na verdade, eu não gosto... Porque você pega as frases que o Paulo Freire fala, parece tipo coisa estelionatária, não faz sentido. Eva viu a uva, parece alguém enrolando alguém, entendeu? Fala aí, uma sem que não seja a Eva viu a uva. Eu posso pegar agora no Google, porque como eu não gosto, eu nem memorizo. E quem fez uma crítica ao capitalismo? Marx. Karl Marx, o Marquinhos. Tio Carlinho. Tio Carlinho. Ele era um estudioso do capitalismo. De capitalismo já existiu na O história. livro dele se chamava O Capital. Amando ou odiando o capitalismo, daquele é Marx. E ele fez o que é o socialismo? Uma proposta feita A como partir crítica daí. do capitalismo. E a mesma coisa, você só pode criticar alguma coisa quando você conhece ela. E nós vamos conhecer hoje um pouquinho de Paulo Freire. Exatamente, assim, peço desculpa, eu vou ler um pouquinho, porque é uma biografiazinha, mas já uma piadinha aqui. Eu não sabia que Paulo Freire tinha estudado em Hogwarts. E não sabia que ele era advogado. Não, ele tinha estudado em Hogwarts, o nome dele é Paulo Regulus Neves Freire. Nossa, é igualzinho o nome do Paulo Regulus, né? Regulus. Tem alguém que é... É o Lupin. Lupin, eu acho que Lupin. é verdade. Eu não sabia que ele era de Hogwarts. Ele é da Grifinória. Grifinória. Paulo Regulus Neves Freire nasceu em Recife no dia 19 de setembro de 1921. Advogado de formação, formado pela Universidade Não Federal de sabia. Pernambuco. Eu não sabia que ele era advogado que de só formação. tinha naquela época direito. Não tinha muito curso. Naquela época só tinha direito e medicina na UFPE. Gente, é uma coisa, eu já me identifiquei com ele porque eu fiz direito, porque não tive opção, porque era a única faculdade disponível na época. Na época nem chamava de direito, chamava de leis. Nossa. As letras da lei. Inclusive, ele era professor de português. Mas voltando, então, advogado de formação veio de família humilde, vivenciou a fome, a pobreza. Graças à dedicação que sempre demonstrou aos estudos e ao incentivo da família, se uniu em torno do jovem brilhante que entrou para a faculdade de Direito, mas que sempre se dedicou à educação.
Atuou como professor de língua portuguesa em escolas de ensino médio no Recife, casou-se com a também professora Elza Maia e dedicou-se a criar um método de alfabetização que funcionasse com os adultos, uma vez que o analfabetismo era um grande problema do Brasil. E aí, meu irmão, como é que foi a experiência de Paulo Freire? Já sabia disso? Não sabia, não conhecia a história que ele era advogado, que ele tinha o nome de Harry Potter. Mas não sabia essa curiosidade. Assim, eu não sabia que ele era de setembro. Pertinho do meu aniversário, eu sou do dia 12 e ele é do dia 19. É verdade. Mas assim, o moço teve uma experiência absurda de alfabetização em Angicos, no Rio Grande do Norte. O que aconteceu? Ele falou, vou mostrar como o meu método funciona. Pegou a equipe dele, foi pra lá e alfabetizou 300 cortadores de cana em 45 dias. Nossa. E não foi alfabetizar só da pessoa. Esse método é inovador, porque... É inovador. Ele, assim, conhece o método do Paulo Freire? Não, esse de alfabetização não. Como é que funciona a ideia do Paulo Freire? As cartilhas de alfabetização da época era tudo vovô viu a uva. Aí, para uma criança, vai, vovô viu a uva. A criança sabe o que é vovô. Ah, mas tem uva lá em Rio Grande do Norte? Não tem. Não tem. Mas beleza, a criança tem imaginação, a criança abstrai. Ela imagina uma uva. Agora, tu fazer isso com um adulto que já está numa condição envergonhada da sua situação, não vai funcionar. Paulo Freire falou mesmo, não joga isso no lixo. E vamos trabalhar com a realidade da pessoa. Ele alfabetizou 300 cortadores de cana com tijolo, enxada, cana, facão. Essas eram as palavras que se usava para alfabetizar, partindo da realidade daqueles alunos. Ele pegava a vivência, a experiência, o tijolo o cara sabia o que era, o tijolo ele conhecia a palavra, o tijolo era da vida dele. Então pegava a vivência dele para poder ficar mais próximo do entendimento. Para decodificar a língua a partir da realidade. Exatamente, que aí aproximava ele da realidade dele com algo para poder, né, fazer essa interconectividade, né? E o ponto é, 300 alfabetizados em 45 dias. Muita coisa, gente. É assim, maravilhoso. E assim, tem muita gente que fala que Paulo Freire é o cara que destrói a mente das criancinhas. Paulo Freire nunca escreveu para criança. O método dele de ensino é de alfabetização para adulto. O pensamento dele sobre educação é voltado para professor. Então, o que acontece? Paulo Freire, ele veio para poder, claro, trazer uma doutrina, né, e também deixar essa situação de que a educação é transformadora. Sim. E isso que é perigoso para as pessoas que não querem ter a mudança. É aí que vem o ódio. Por quê? A gente está falando de um cara que o auge dele foi durante a ditadura e analfabeto não votava. Vocês estão entendendo o que aconteceu? Se eu boto um analfabeto para votar, eu estou incluindo um ser humano na política. E o que aconteceu, gente? Os analfabetos agora voltam. É facultativo, mas eles votam. Sim. O regime teve que correr atrás de vamos pegar isso. Porque Paulo Freire ele não só ensinava a escrever, ele ensinava a escrever a partir da realidade e levava o aluno a questionar a realidade. Sabe? E esse que é o grande ponto. Para o Freire, a alfabetização é um ato político. E é. Gente, a gente tem que transformar as crianças em líderes, questionadores, porque toda a situação que está imutável, que ela está sem mudança, né, o conservadorismo, sim, que é exatamente isso, a gente fica na mesmice, que é onde os grandes empresários, eles não querem sair desse mesmo patamar, eles querem conservar o status que mantém. Para Paulo Freire, educar é um ato revolucionário, pois implica em dar ao aluno capacidade de ler o mundo de uma forma crítica e de entender mecanismos de exploração e a dominação sem perceber como parte da estrutura. Cara, ele era bravo. Muito. Porque assim, se você se entende como parte do sistema, você automaticamente percebe que parte do sistema você tá. E você percebe que você é parte da mudança. E normalmente o sistema capitalismo ele é uma situação onde você tem quem entra com o pé e quem entra com a bunda. E aí você finalmente, enquanto trabalhador, percebe, mas irmão, a bunda sou eu. Qual é a frase que a Jojo Todinho ficou falando, né? Que é a frase emblemática do
Paulo Freire? Não sei. Do explorador, o sonho do oprimido. Quando a educação é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Porque o que acontece, de fato, é isso, gente. Você, na verdade, no capitalismo, né? Porque o que acontece? Paulo Freire ele falava de educação, só que acaba envolvendo tudo, porque tudo está interconectado. Exatamente. Então, quando você a educação realmente não funcionou e você não criou um centro crítico naquela criança, onde ela está vendo como parte de um todo, ela vai reproduzir o quê? Tentar ser a pessoa que explora em vez de ser explorada. E aí é por isso que o menino sonha ser traficante, porque é o traficante que tem o poder. É por isso que o menino sonha ser o policial, porque é o policial que tem o poder. Porque a única linguagem que ele domina é a da violência. O único poder que ele reconhece é o poder armado. Porque a educação desse menino não está sendo libertadora. Ele não está entendendo que aquela violência é ele o alvo. E é muito difícil você colocar isso porque acontece muitas vezes a educação não é atrativa. Né? Não, você não tem mecanismos de atratividade para educar, para manter a criança na escola, para incentivar ela a continuar. Na verdade, o que eles querem. Né? E hoje em dia estamos com um perigo muito grande falando que a faculdade não é mais necessária. Nossa! Né? Eu estou escutando isso. O ensino médio está sendo tratado como desnecessário. Não, o ensino médio como desnecessário é a faculdade dispensável. Né? Que um é quase dispensável, o outro é totalmente. Exatamente. Né? E é tão complicado isso, né? Falando com uma pessoa que somos formados e demos muito valor à nossa faculdade, que foi difícil chegar. Foi pela educação. Né? E foi difícil chegar nesse ponto que nós estamos, porque não era fácil ter acesso à faculdade. A gente fez faculdade particular, trabalhando para pagar a faculdade. Né? Onde a faculdade pública era um vestibular que era inacessível para quem estudou como a gente em escolas que faltava professor. Eu não estudei matemática minha vida toda no ensino médio. É muito difícil. Aí você vê a falta, essa situação que estão tratando como dispensável, algo que é muito importante. Mas assim, o auge do Paulo Freire foi na ditadura. Aí adivinha o que aconteceu com ele? Exilado. Quando ele foi exilado, ele foi dar aula no mundo todo. O resultado disso tem estátua em homenagem a ele na Suécia, e não é por ser educador Paulo Freire, é por ser uma das personalidades mais importantes do mundo nos anos 70. Caraca. Esse é o motivo. Recentemente inauguraram um busto para ele em Cambridge. Sabe? E é legal que, por mais que eu conheça o Paulo Freire, essas informações estão sendo todas novas para mim. Eu não sabia desse reconhecimento todo lá fora. Ele hoje é o intelectual de língua portuguesa mais citado e reconhecido no mundo. Só isso, gente. Sabe, assim, e não é, Brasil. Não, ele é citado e reconhecido em língua inglesa, internacionalmente. Paulo Freire é modelo dentro do processo de educação das melhores redes de ensino do mundo. Finlândia, Noruega, Suécia, Austrália, Coreia. Paulo Freire é referência. E a gente aqui falando, meu Deus, Paulo Freire está doutrinando as crianças. É complexo, né? E todo o pensamento do Paulo Freire, ele é voltado para criticidade. E isso que faz ele ser, vamos dizer, entre aspas, perigoso. Porque o pensamento crítico modifica. E é justamente o que o conservadorismo não quer. A educação freiriana é revolucionária. Sabe? É você mostrar para o aluno o papel dele na sociedade e dizer para ele, meu filho, olha só, você está aqui. Você vai aceitar ficar aqui ou você vai brigar? Tenta mudar o mundo. A questão é que a educação é transformadora, né? E isso que é o perigoso, né? Onde você tem uma sociedade que pende sempre ao idiotismo, a mesmice, a ignorância. Infelizmente, essa é a realidade, aonde as crianças hoje em dia estão sonhando em ser, não desmerecendo, porque nós estamos aqui no YouTube também, mas estamos com conteúdo educativo, mas sonham em ser youtubers, tiktokers. Pra tomar banho em piscina de Nutella. Aonde o conteúdo é dançar, não criticando também, porque às vezes o vídeo é legal. É uma arte. Mas só não é todo mundo que tem. Exatamente, a gente não tá falando de dança Não, é arte. Se você é um dançarino, e tem muita gente boa no YouTube dançando balé, clássico, jazz e contemporâneo. Não, e também contemporâneo. Até essas musiquinhas. Nossa. O cara que pegou lá a música da Anitta e fez uma coreografia que depois todo mundo... maneiro, cara, se for algo que é pra diversão, agora, ou até mesmo pra ganhar dinheiro, mas com... Ele realmente tá rolando é bunda ser exibida.
Exatamente. É bunda Então, e barriga há tanquinho conteúdos e conteúdos. de menino, né? Porque também tem as meninas e tem os meninos do Então, jovem. não, mas a questão, não tô nem falando, criticando isso, mas a questão é todo mundo só querer isso. Né? E ter a visão crítica é você também poder ter um leque de opções e também saber que nem todo mundo serve para isso, primeiro. E segundo, que saber que tem várias opções. Às vezes você não tem um dom para dançar. Tem gente que tem dom para dançar, então tem que dançar. E eu também não. Se eu depender de dançar, eu passo fome. Eu costumo Então, dizer que a única coisa que você fazia é dar aula. né, o nosso dom é mais para a palavra do que qualquer outra coisa. Estamos aqui fazendo o quê? Falando. E isso que é a nossa crítica. Porque ter opções, ter uma visão crítica é fundamental. E isso vem através do quê? Da educação, da E eu experimentação. queria encerrar esse vídeo com duas citações do Paulo Freire que eu separei. Eu vou deixar aqui para você ler uma, eu leio a outra. Tá. Lê a primeira, lê a Ó, primeira. tá. A educação como prática de dominação que temos criticado, é o que ele chamava de educação bancária. É aquela educação que só forma sem se preocupar com o conteúdo crítico da educação, né? Então, a educação como prática de dominação que temos criticado, mantendo a engenhosidade dos estudantes, o que eles pretendem dentro de sua estrutura ideológica é doutriná-los no sentido de sua acomodação ao mundo da opressão. Educação sem redenção é simples doutrinação. A educação como prática de liberdade, ao contrário da prática de dominação, implica a negação do mundo abstrato, homem isolado, solto e desapegado, bem como a negação do mundo como uma realidade ausente dos homens. Só para explicar, a educação não pode trabalhar com fantasia, ela tem que trabalhar com a realidade. Qual realidade? A realidade dos alunos. Pois quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Então, o ponto... Essa frase é maravilhosa porque ela deixa bem claro o seguinte: se eu só der um diploma para o indivíduo, isso não muda a vida dele. Esse diploma tem que vir carregado de um senso de percepção da realidade. Aquele diploma não pode ser uma amarra, aquele diploma tem que ser uma asa para ele poder voar. Exatamente. E ele só vai voar quando ele perceber que ele não está preso no chão. A educação tem que ser libertadora, porque senão o oprimido vai continuar torcendo para ser o opressor. Eu acho isso muito triste, que a gente viva uma educação bancária, uma educação que não permite a nós, professores, oferecermos para o aluno o melhor. A gente oferece o que dá. O melhor é inviável. Por quê? Eu estava fazendo a contabilidade. Eu tenho mais de 600 alunos sob minha tutela esse ano. Cara, é muita gente. Como é que eu vou saber quem é cada um? Não tem como. Eu não chego nem perto desse número em escola particular. Mas vamos lá, Léo. Essa agora Vamos também lá. é tops. A linguagem nunca é neutra. Os homens não são formados em silêncio. São formados em palavras, em trabalho, em ação, em reflexão. A narrativa, que tem como sujeito o professor, direciona os alunos para a memorização mecânica do conteúdo narrado. A narração transforma os recipientes que o professor deve preencher. Não há diálogo se não houver humildade, nem se não houver fé forte e inabalável nos seres humanos. Ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos algo. Né? Aí eu vou fazer um ponto, né? Aquela questão que ninguém sabe tudo. Eu falei isso no começo do vídeo. A gente aprende algo todos os dias, até o último dia da nossa vida, você falando assim, eu sei tudo, você vai aprender a morrer, porque você não morreu ainda. Exatamente. A não ser que você prova que teve que reencarnação. Né? Onde que eu parei? É por isso que sempre aprendemos. Educar é impregnar tudo o que fazemos em cada momento de significado. Isso é tão bonito. Não, eu vou repetir. Educar é impregnar tudo o que fazemos em cada momento de significado. Nada é de graça, tudo tem um quê, tudo tem um porquê. Se você acorda de manhã, escova os dentes e vai trabalhar, tem um quê, tem um porquê. Tudo tem um significado, nada é à toa. Agora o final. Educação não muda o mundo. Educação muda as pessoas. As pessoas vão mudar o mundo. Por favor. Caraca. Esse cara era muito fraco, gente. Ó, se você nunca leu um livro do Paulo Freire, vai a minha recomendação. É um livro muito leve, muito legal, não só para professores, para cidadãos. É Pedagogia do Oprimido. Agora que você sabe um pouquinho do Paulo Freire, né?
procure, antes de criticar, não acho que esse recorte que nós fizemos é tudo. Não, muito pelo contrário. Então, isso aqui é procure saber um superficial. pouquinho mais antes de criticar. Vai ler, sério, Pedagogia do Oprimido. Só esse. Se você gostar, vai ler outros. Mas esse é fundamental. Pega pra ler Pedagogia do Oprimido, você vai entender o que o Paulo Freire quer. Por que a galera da extrema direita é tão contra o Paulo Freire? Justamente porque ele diz o seguinte: meu filho, você só vai sair do lugar onde você está, de opressão, de dominação, se você virar o jogo. E a gente vai deixando aqui no final falando que a gente não quer mudar o mundo, a gente quer mudar você que está assistindo a gente. Assim como alguém mudou a gente no passado. Exatamente, gente. Um abraço, até o próximo vídeo. Até mais, pessoal. Valeu! Tchau!